Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho conhecemos muito bem e devemos aprofundar a meditação. Este pecado perdoado, ou a palavra de Jesus, é muito forte. Primeiramente porque alguns traços distinguem nosso Senhor como mestre e também nos ajuda a nos entender como igreja. Vimos que primeiramente nosso Senhor entrou na casa de um fariseu. Sabemos muito bem a fama de um fariseu, aquele que é o psicólogo de Jesus, né? Jesus é Deus, mas ele é rodeado de psicólogos, analistas, né? E ele está sempre analisando nosso Senhor, mas ele deseja sentar-se à mesa deste homem, Simão. Ele que é conhecido por sentar-se à mesa com os pecadores, e como nós ouvimos que João Batista teve uma vida austera e chamaram ele de endemoniado, e que Jesus sentava com pecadores, comia e bebia, e era chamado de beberrão e comelão, hoje ele está numa mesa. O fariseu
em si mesmo ele não vai se enxergar pecador, ele é muito puro para isso, né? Pecador vai ser quem vai entrar naquela casa, que é certa mulher conhecida por pecadora. A tradição bíblica entende esta mulher como aquelas outras três intervenções, aquelas duas intervenções. Houve um encontro de Jesus com Maria Madalena, que estava endemoniada e possuía 7 demônios. Primeira Maria. Depois uma Maria que entra numa casa e que quebra um vaso de alabastro caro com também um líquido, que é o perfume de nardo puro, muito caro, que foi comprado com o preço ou com o salário do pecado, que foi a mulher que buscava felicidade em muitos leitos, vendendo-se em prostituição. Porém, a mulher quebra este pecado nos pés de Jesus. E também tem uma outra Maria de Betânia. A tradição vê essas três mulheres não como três pessoas distintas, mas como um progresso no amor divino. A nossa vida deve progredir no amor. A gente não pode passar a vida recebendo a comunhão e não mudar uma vírgula, não alargar 1 centímetro do coração na generosidade, no desprendimento, no sacrifício. Somos acostumados a sofrer por nós mesmos. Fazemos um sacrifício para cuidar do nosso trabalho. O trabalho faz todo o sacrifício possível, né? Também somos dados a confundir o poder político público com o poder religioso divino da igreja. Hoje é quinta-feira, temos missa, mas os fiéis não sentem-se na obrigação de estar na igreja. Nem vamos também ficar cobrando que ninguém venha, que ninguém é criança. Ontem veio um grupo porque tinha missa de 7º dia, hoje veio um outro grupo e vocês estão com a fita do apostolado da oração, e eu não vejo mais outro grupo, a Assembleia, né? Não é uma missa de domingo, deveria ser uma missa de domingo, né? Mas, e aí confundimos o poder público e o poder divino como a lei pública, civil e a lei de Deus. Quando confessamos, dizemos: Padre, eu não pequei mortalmente, não matei e não roubei. Porque você pensa que pecado mortal é matar fisicamente um corpo. E por fim, a matéria é mais rica e preciosa do que o espírito ou a alma, porque nós não cuidamos da alma. A gente, ao dizer não matei, não roubei, então quer dizer que eu não machuquei ninguém, então está tudo bem. Então, amados irmãos, vamos quebrar esta mentalidade, como esta mulher quebrou nos pés de Jesus, e pensarmos com este progresso no amor. Aquela que deixou o pecado, que foi curada dos demônios, evoluiu no sentido de buscar Jesus agora, e ela fazer o sacrifício e a devolução a nosso Senhor daquele amor que é de Cristo. Ela recebeu, pegando o fruto do pecado, quebrando os pés de Jesus, humilhando-se, e com os cabelos que antes usavam para sensualizar, agora é enxugado para servir de pano de chão, para enxugar os pés do Divino Mestre. Que bonito! E por fim, esta mesma evoluiu na amizade com o nosso Senhor, porque os amigos do nosso Senhor em Betânia eram Marta, Maria e Lázaro. Então ela decidiu conviver também com o nosso Senhor, né? Vamos lá, vamos evoluir, crescer no amor divino,
Vamos deixar de vir para a igreja e de analisar somente os sarcasmos das palavras quando a gente precisa evangelizar e ter que dar algum puxão de orelha. A gente precisa usar um certo sarcasmo, uma ironia para ver se toca, para ver se toca a palavra de Deus no coração. E muitas vezes na comunidade cria apenas um time de futebol, várias torcidas. Eita, qual é o tema de hoje? Vamos deixar de assistir à missa, de sermos oferentes da Eucaristia, de oferecer o sacrifício de Nosso Senhor na Santa Eucaristia, sabendo que o Padre, ele se coloca como também aquele que sacrifica-se a si mesmo, mas que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele é o altar, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote. E o sacerdote, ele age em persona Christi. Ele também, ele oferece o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando vocês virem um padre incomodado com alguma coisa quando estiver presidindo, é porque ele sente que a Assembleia está só assistindo, analisando. É porque ele percebe que a Assembleia também está ali somente para assistir. E principalmente quando rezamos missas campais, que de certa feita é muito prejudicial para a liturgia, porque voa as hóstias, voa as alfaias e tira o mistério ali. Então, às vezes, aqueles que estão assim, assistindo à missa, estão analisando o que é que o padre tem, o que é que o padre tem, e vira-se assunto no famigerado estadual do nosso município. Não tem o que fazer, então vamos fofocar da vida alheia. Só um pequeno adendo. Vamos então, amados, participar da Santa Missa e viver e desejar também progredir na vida de oração, da Eucaristia, da mesa e do altar, do abandono de fato do pecado, do acolhimento ao amor divino e do alimento desta relação de amizade com Deus na vida de oração, é que deve então progredir e crescer a nossa vida, crescermos em qualidade de intimidade com Deus. Este Evangelho nos aponta este caminho, que Nosso Senhor nos conceda a graça de sermos dele íntimos e que Ele nos conceda um dom, o dom da santidade, que é um dom. Muitas vezes a gente quer ser santo à força, um esforço que não é divino, porque o primeiro movimento que a gente deve oferecer realmente é viver em estado de graça e oferecer os nossos sacrifícios. Mas às vezes eu quero ser santo à fina força, e esquecemos que esta força de amar a Deus não vem de nós, mas vem do próprio Senhor. E caímos num grande erro na vida cristã. Então, até para amar a Deus nós não somos capazes, se Deus não nos amar por primeiro. Vamos lembrar que quem nos chamou, quem nos amou por primeiro foi Deus. E eu vou apenas visitando Ele na vida de oração e suplicando, visitando na vida de oração e sacrificando, visitando a Ele pedindo o dom da humildade, como hoje a mulher fez ao entrar em contato com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com certeza, nosso Senhor vai ouvindo as nossas preces e, de maneira sobrenatural, Ele vai fazendo-nos crescer nas virtudes, que são sinais visíveis de conversão. Então, prudência, fortaleza, temperança e justiça vão entrando em nós. Os atos de fé, esperança e de caridade vão fluindo em nós. E também vai ficar muito latente em nosso coração a nossa vocação primeira, que é a santidade. E assim a gente vai conhecendo, amando e servindo a Deus, e certamente aqui na terra nós já vamos fruindo dele já na vida da graça, para que quando estivermos na glória, aí sim Ele nos conceda aquela
coroa de salvação, que é um presente, que é um dom que nós, com grande esperança, temos de receber. E pedimos à Virgem Santíssima esta graça e a São José que nos encaminhe para seu Filho, nosso Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.